Bom dia, gente. Tudo bem? Maior período de jejum. Estou colocando aqui o título do documento. Hoje o nosso tema, nossa live não vai ser sobre o MAD, que é o protocolo que a gente está fazendo ali durante a semana. Bom dia. Mas eu queria compartilhar já com vocês, o texto é um pouco mais longo para colocar num post, então eu achei interessante a gente fazer uma live explicando sobre um estudo de caso. Vocês sabem que o meu maior jejum foi de 8 dias, foi numa clínica que eu fiz na Alemanha, a clínica se chama Boehringer Ingelheim, e eles têm documentado nos últimos 20 anos vários estudos de casos de pacientes que vão com uma certa frequência, periodicamente lá fazer um jejum longo. A gente tem já uma dificuldade em explicar sobre o jejum de 16 horas, de 24, que as pessoas já acham muito radical. Imagina a gente falar em jejum um pouco mais prolongado, né? É por isso que eu faço questão de trazer dados e ciência, estudos, para as pessoas se sentirem mais confiantes, porque a gente sabe que a grande dificuldade das pessoas em praticar o jejum é o medo, né? Porque é uma prática que muitas pessoas condenam, criticam, muitos profissionais ainda condenam. O paciente chega lá, um nutricionista todo animado, que já faz jejum, que está bem, o que ele ouve? Não, para com esse jejum, não sei o que, volta a comer 6 vezes, come fruta antes de fazer exercício e aquela coisa. Então as pessoas se sentem inseguras e desanimadas realmente, desencorajadas. Então por isso que é muito importante esse papel educacional e das pessoas entenderem que realmente é uma prática maravilhosa que só traz benefícios. Então essa clínica, eles publicaram que um maior, na verdade, período de jejum documentado. Como que foi o histórico desse paciente? Olha só, o paciente, ele faz jejum desde os anos 70, um paciente específico lá. Ele começou a fazer nos anos 70, ele tinha 40 anos, né? Nos anos 70 esse paciente tinha 40 anos. E ao longo da vida dele, ele jejuou 46 vezes em uma média de 20 dias por ano. Então, desde os 40 anos até os seus 86 anos, dos 40 aos 86, ele praticou jejum, 21 dias de jejum por ano. Então não era um jejum intermitente, era um jejum prolongado. E como que foi esse protocolo? E depois eu vou deixar para vocês aqui o link, que vai explicar direitinho, o link de fonte para vocês confirmarem, tá? Então ele jejuou durante todos esses anos, desde os 40 aos 86 anos, né? E aí ele diz que experimentava, sempre que ele jejuava, cada vez mais ele experimentava uma melhora no seu bem-estar físico e emocional. Ele decidiu repetir periodicamente esse jejum, que mais ou menos 3 semanas, ele fazia 3 semanas de jejum, tá? Então, sob supervisão médica, ele ia para a clínica todos os anos e realizava esse jejum aí de 21 dias, tá? Que são 3 semanas. Na primeira semana, antes dele começar um jejum já prolongado, ele ficava numa dieta de restrição por 8 dias. Então, por 8 dias, ele ficava numa dieta de 800 calorias todos os dias, uma dieta controlada, e depois ele entrava no período de não comer nada. Comia ali uma quantidade mínima, tomava um caldo, mas que não passavam de 100 calorias. Esse realmente era o jejum lá, o protocolo da clínica. Então ele foi acompanhado também por toda a parte médica e nutricionistas. Ele fazia exercício físico moderado nesse período. E a última vez que ele jejuou foi em 2015, aos 85 anos, por decisão própria, porque percebeu que a transição da alimentação para o jejum estava ficando mais difícil. Com a idade, ele percebeu que quando ele fazia muito jejum, muitos dias de jejum, ele tinha uma dificuldade na hora de voltar a se alimentar. Mesmo assim, ele continuou a ir na clínica 2 vezes por ano,
por 21 dias para fazer uma dieta de 800 calorias. Mesmo assim, ele depois dos 85 anos, depois de 2015 até então, ele vai todos os anos, 2 vezes no ano, e faz uma dieta de restrição de 800 calorias. É como se fosse um fasting mimic diet, uma dieta que mimetiza o jejum, e como ele faz por muitos dias, acaba tendo alguns benefícios também, né? A gente sabe que a restrição calórica contínua também tem benefícios. Então, só que se a gente for pensar, se eu comer somente 800 calorias, né, pro resto da vida, a gente sabe que o corpo se adapta, a gente começa a ter alguns problemas. Mas fazer dessa forma periódica, restrição periódica, também tem muitos benefícios. O paciente, então, ele nasceu em 1930, ele não teve problemas de saúde, exceto uma operação que ele fez de uma hérnia em 2005 e uma pedra nos rins antes do seu primeiro jejum. Ele fumava e ele fumava cerca de 10 cigarros por dia e bebia álcool moderadamente. Ele nunca desenvolveu pedras na vesícula biliar depois do jejum, então ele nunca mais teve pedras na vesícula, e aí ele perdia sempre numa média de 7 quilos quando ele fazia esse jejum de 21 dias nesse protocolo. Depois ele recuperava lentamente ali o peso, porque ele não tinha sobrepeso. Então ele ia fazer esse jejum sem sobrepeso. Incrível, né? Então ele ia realmente só por esse benefício do jejum, da autofagia, da renovação celular. Então quando falarem, jejum, não sei o que, faz mal, gente, imagina você ficar, mesmo que você seja magro, você fazer um jejum de 24 horas, isso só vai ser benéfico. Então fiquem tranquilos, tá? Você vê, o cara jejuou 46 anos da vida dele, e está ótimo, ficou ótimo, enfim. Então a gente tem dados, falar jejum não tem comprovação científica, não tem estudos. Temos sim muitos dados, porque o jejum sempre fez parte aí. Se a gente for estudar um pouco de história, a gente vai entender isso. Jesus fez um jejum de 40 dias, está documentado. Também tem essa, né? Mas não, quando a gente fala, esses dias, gente, preguiça. Esses dias eu postei o jejum, que daqui a pouco vai começar o período do jejum do Ramadã. E aí, claro, lógico que eu tive que bloquear algumas pessoas com comentários ridículos. Mas por que você fala de jejum religioso, que não tem nada a ver, que isso é uma heresia, você ficar misturando jejum e emagrecimento, jejum... Preguiça. Aí uma pessoa falou, ela é muçulmana, por isso que ela postou. Não, eu não sou muçulmana. Não sou muçulmana. É que, assim, quando a gente vai estudar sobre o jejum, um dos primeiros estudos, o que aconteceu? Acho que há 20 anos atrás começou-se a crescer o interesse sobre jejum. Então, alguns cientistas, alguns pesquisadores pensaram assim, olha, tem essa cultura do Islã, os muçulmanos, eles têm esse período de jejum todo ano, um período cíclico que todo ano acontece, de período de tal dia do ano até tal dia, eles fazem jejum. Vamos pegar esse pessoal e vamos medir, vamos estudar sobre essas pessoas que praticam o jejum, como que eles se comportam, como que é o organismo, a fisiologia deles, vamos documentar isso. Então, a partir de um jejum religioso, que é uma prática que sempre fez parte da humanidade, então fala que jejum não tem comprovação, não tem fundamento, o jejum sempre fez parte da nossa história como humanos, né? Então eles pensaram assim, vamos pegar os dados dessas pessoas e vamos documentar. Olha, antes de começar o Ramadã, a hemoglobina glicada estava tanto, a pressão sanguínea estava tanto, o colesterol, triglicerídeos, glicose. Depois, acontecia todo o período do jejum ali do Ramadã, que dura mais ou menos 30 dias, e depois eles finalizaram com novos exames, comparando no início do período do Ramadã. Então, a partir dessa prática, que é uma tradição religiosa, começou a crescer muito interesse. Nossa, eles percebiam alguns fatores, diminuía risco de câncer, as pessoas documentavam se sentir melhor, relatavam que se sentiam bem durante aquele período, que eles ficavam mais conectados, enfim. Então, tem tudo a ver, gente, o jejum é jejum em todos os aspectos, e a gente sabe que um dos grandes benefícios do jejum, quando você pratica ele como estilo de vida,
A gente tem uma mudança aí no fator neurotrófico, que é uma questão, assim, essa clareza mental, essa coerência mental, ela aumenta, né? Esse raciocínio, a gente fica mais aguçado essas funções neurocognitivas. Então, é claro que a pessoa está lá buscando aquilo também, ela se sente bem mais conectado lá com o seu Deus, com a sua, né, na sua crença, né? Todo mundo tem a sua. Isso, com certeza, o jejum, a parte fisiológica, vai impactar também nessa questão emocional, nessa questão da fé, em todos os aspectos. Então, dá uma preguiça, né? Quando a gente tem que escutar certas coisas, tem que ler certos comentários, porque as pessoas realmente são muito ignorantes, infelizmente. Jejum intermitente é outro nível. Então, eu digo, quando eu vejo muito comentário imbecil, assim, falo, não, essa pessoa, ela nunca fez jejum, ela deve comer pão com doce de leite, assim, um pão com geleia de manhã, porque o cérebro dela tá inundado de açúcar, porque ela não tem o mínimo raciocínio lógico, básico. Então, não dá para levar muito em consideração. Quem faz jejum constantemente tem uma mentalidade, é outro nível, né, gente? O que vocês acham disso? Mas é isso, gente. Não é fazendo nenhum tipo de discriminação, mas realmente o tipo de alimentação vai definir realmente até na sua questão, no seu nível de raciocínio e cultura, né? Porque a pessoa que está mais conectada, mais coerente, ela vai ser mais evoluída com toda certeza. E a gente sabe que o açúcar, o excesso de açúcar constantemente no nosso sistema, ele vai ter malefícios. E para muitas pessoas, às vezes a pessoa fala, eu não sou diabético, eu não sou obeso, não sou nada, mas está muito inflamada devido à sua dieta, ela não engorda por uma questão genética, mas ela tem sim fatores e alguns malefícios, alguns sintomas que vão sendo aumentados com a idade, né? Esse excesso de carboidrato. Hoje a gente vê muita, né, a questão do Alzheimer, demência cada vez mais precoce, porque com certeza a pessoa às vezes não vai ter nenhum sintoma relacionado à obesidade, à síndrome metabólica, mas ela vai ter um aspecto ali, um quadro de neuroinflamação, onde todo aquele açúcar que ela come o dia inteiro, carboidrato, ela vai ter, aquela alimentação, ela vai ter algum reflexo, e para algumas pessoas é sim, no cérebro e no sistema, né, no sistema cognitivo aí. Açúcar refinado é uma droga regulamentada. E a gente sabe que não é só o açúcar, né? Porque você começa o dia comendo pão, aí depois você come, né? A gente come carboidrato praticamente o dia todo. Então, essa frequência de glicose circulante o dia todo, a gente sabe que isso ao longo da vida vai trazendo sim malefícios. E se fosse só o açúcar, não é, né? Mas tem o carboidrato refinado em geral que vira açúcar. Aí você vai lá ver os seus exames, você vai lá ver sua hemoglobina glicada, você vai lá ver outros fatores que vão além somente da glicose, que é o que muitos profissionais só pedem um exame de glicemia. A pessoa está completamente inflamada, não tem sobrepeso, não tem nenhum outro fator, mas a gente consegue ler ali nos exames o nível alto de inflamação, tá? Então, aqui, vou finalizar aqui sobre esse estudo de caso, que a idade biológica desse paciente que fazia jejum, né, que a gente fez o relato, era 6 anos menor que a sua idade cronológica. Então, ele tinha um metabolismo mais, assim, comparado com a idade cronológica lá, se ele tinha 86 anos quando fizeram esse teste, ele tinha um metabolismo lá de 6 anos a menos, de 79 anos, 80 anos. Então, ele tinha, então eles falam aqui que levanta a hipótese e questões sobre os efeitos do jejum de rejuvenescimento, né? Essa questão da diminuição da inflamação e que isso tem um reset celular e que isso vai influenciar naquele organismo. Então, o importante hoje não é realmente só a sua idade cronológica, mas a sua idade metabólica. A gente faz sempre um teste na consulta de bioimpedância e a gente vê muito, assim, pacientes às vezes com 45 anos, a gente vai ver a idade metabólica lá de 30.
50 anos com idade metabólica de 40, sempre reduzidos. E, ao contrário, também acontece, às vezes, paciente de 30 anos com idade metabólica de 47, né? Então, toda essa proporção de peso, de gordura, de músculo influencia. E o jejum, a gente, quando vai estudar o jejum, para quem vai a fundo na fisiologia, a gente vê que o jejum ele tem um efeito lá a nível molecular, nas nossas micropartes. Então, todo esse processo de autofagia, o que é a autofagia? É quando o seu organismo ele tem um processo de eliminação de células ruins, né, e uma reconstrução do seu organismo. É como se você se resetasse, né? E quem pratica jejum, quando a gente não come por um determinado período do dia, o seu corpo, quando para de digerir tudo que você comeu, passou lá das 15, 16 horas, não tem mais nada a ser feito pelo seu processo, pelo seu sistema digestivo, o seu organismo entra nesse processo de autorreparação, de eliminação. Então, por isso que as pessoas também que praticam jejum como estilo de vida, elas aparentam e elas têm uma idade metabólica mais reduzida, porque, né, elas realmente, aquele organismo ele está mais saudável a nível molecular. Isso a gente consegue ver nos exames claramente também. Estudos científicos recentes sobre o jejum têm centrado em principal na compreensão de duração ideal dos períodos de jejum. Então, isso que é muito difícil, né? Não existe um protocolo, um jejum, assim que a gente pode dizer, olha, funciona para todo mundo da mesma forma. Isso não existe. Cada organismo funciona de uma maneira. Cada pessoa tem os seus aspectos inflamatórios, né, individuais. Então, assim, quem tem mais sobrepeso vai ter um certo tipo de resultado. Quem tem mais gordura estocada. Quem não tem tanta gordura. Quem tem mais tendência a estar inflamado ali no sistema circulatório, vai ter um efeito. Então, cada pessoa ela vai ter uma individualidade. Então, não existe um protocolo padrão, se você fizer jejum de 3 dias a cada um mês, a cada 30 dias, vai ter... Não existe uma métrica generalizada que vai ser bom para todo mundo. Então, essa é a maior dificuldade. Ontem mesmo eu recebi uma paciente falando que ela vai uma paciente muito querida, muito fofa. Ela vai sempre se consultar com uma nutróloga. Ela perdeu muito peso com jejum, se sente muito bem e voltou a engordar. Teve umas certas dificuldades ali de ansiedade e voltou a ganhar peso. E aí ela procurou novamente a endócrino. A endócrino fez algumas suplementações. Ela estava com algumas carências nutricionais. E a endócrino era super a favor do jejum e falou para ela, olha, jejum é ótimo, tudo, mas eu não tenho muito como te orientar porque eu não entendo muito dos protocolos. Eu sei que o jejum é fantástico, mas procura alguém que entenda do assunto de intermitência, variação, né, como que pode ser aplicado no seu dia a dia e no seu caso, porque isso é realmente muito individual. Então, é por isso que ela veio até mim, para entender melhor como que ela poderia aplicar o jejum no dia a dia da vida dela, em protocolos e como que ela faria, e qual a frequência, quantos dias, de tantas horas, né, a repetição, como que seria até ela chegar no seu peso ideal. Então, realmente, esse é o maior desafio, né, que as pessoas têm de entender a fundo. Eu vejo que tem profissionais também que tem receio de falar para a pessoa jejuar mais de 16 horas, porque a pessoa, às vezes, o profissional não tem muita noção, ele não pratica, não tem muita prática com os pacientes, então fica um pouco de receio, né? Então, realmente essa é a nossa grande dificuldade de ter esse conhecimento mais amplo sobre os protocolos e como isso pode ser aplicado de forma individual. Quantas horas para iniciante? Depende, assim, né? Realmente também não tem um protocolo padrão que seja ideal para qualquer pessoa, né? Falando genericamente, mas eu penso assim, se a pessoa come lá 6 vezes ao dia, né? Fica lá em função da comida o dia todo.
fica beliscando, né? Então eu falo, a primeira coisa que essa pessoa tem que pensar, eu digo na prática, imagina uma pessoa que come toda hora, que passa o dia todo mastigando, falar para essa pessoa fazer um jejum de 24 horas, ela vai me olhar assim, você tá maluca, né? Não tem como. Então, depende muito da como é a sua prática, como é a sua rotina hoje. Então, se você come 6 vezes e come um monte de besteira e fica beliscando, qual que é o ideal? Você diminuir o número de refeições. Eu sinto maior fome entre o almoço e o jantar. Então, tenta concentrar suas refeições ali, diminuindo o número de refeições. Sempre é baseado no que você está acostumado, né? Porque eu digo, ninguém vai passar um período, tá comendo 6 vezes e fazer 24 horas do dia para noite. É uma gradativa, né? Então, não tem como dizer para essa pessoa pensar em um jejum até de 16 horas, para muita gente ainda é muito desafiador, porque a pessoa já praticamente ela dorme comendo e acorda já comendo. Passa às vezes nem 8 horas em jejum. Então, essa pessoa ela vai ter que começar a diminuir, né, essa frequência alimentar. E mudando a alimentação é o que eu falo sempre, dificilmente... eu já vi relatos de casos de pacientes, eu tentava fazer jejum comendo de manhã e almoçando e parando e não jantar, tentar ir até outro dia. Mas essa pessoa começava o dia comendo pão. E aí chegava meio-dia, ela tava com muita fome, dela ia lá, comia mais um monte de carboidrato e aí ela não conseguia chegar até o outro dia por causa do tipo de alimentação que dispara ali a glicose. Então, tudo que estimula a secreção ali de insulina, que coloca o seu corpo no modo com a glicemia mais elevada, é mais difícil essa pessoa conseguir fazer jejum pelo efeito do pico. Você tem um pico, depois você tem um rebote. E muitas vezes exatamente o pico de açúcar, você come lá um pão às 7 da manhã, fatidicamente às 10 da manhã você vai estar com aquela fome, porque deu já o efeito rebote. E esse pico, essa hiperglicemia, depois hipoglicemia, realmente dificulta, impede a pessoa conseguir fazer jejum, tá? Vai ficar salva assim. Então, a primeira coisa que a pessoa tá pensando em começar, ela muda a alimentação. Então, se ela vai tomar o café da manhã, ela coloca ovos, abacate, atum, carnes, outro tipo de comida, tira o pão, né? Tira o carboidrato refinado, e aí sim ela vai conseguir espaçar mais o período das refeições, tá? Acho que não tô comendo... Não há nada com o nome de período das refeições no... A Siri tá aqui falando. Acho que não tô comendo proteína suficiente. Essa meta de proteína para quem está pensando em... o foco é perda de gordura, ela não tem muito embasamento, tá? Assim, comeu comida de verdade, saciou, parou, você não precisa bater meta de proteína. Meu problema nem é a fome, mas é a vontade, principalmente quando fica irritada, né? Então é mais comportamental mesmo, né? Que a pessoa usa ali a comida para tentar minimizar aquele fator de estresse, né? Então, a outra coisa, a pessoa quando começa a praticar o jejum, ela vai ter que aprender a gerenciar o estresse de outra forma que não seja comer. Então, isso tem um processo também de autoconhecimento e de mudança de hábitos, né? Porque é muito fácil, eu tô estressada, vou lá, pego um pacote de bolacha e vou sentar no sofá. Então, se você... a gente tem que... Estresse hoje, falar, né? Não existe quem não se estresse. Não, isso é impossível, utópico. Então, temos que achar maneiras de minimizar o estresse também. E também de gerenciar de outra forma que não seja o foco na comida. Então, isso também envolve uma mudança de mentalidade e mudança de hábitos. A flacidez está grande. Creatina e whey ajuda? Não ajuda. O que ajuda na flacidez é exercício, né, atividade física, e tem alguns suplementos que vão melhorar a biodisponibilidade aí do próprio colágeno, tá? Fala mais sobre os sintomas do jejum
de 36 horas. Eu acho de 36 horas, assim, um dos protocolos mais interessantes. Ele, a partir das, digamos, das 18, 20 horas, a redução do apetite é absurda. Você entra no modo de queima de gordura. Para quem fala que o metabolismo diminui, ele aumenta. Eu acho, assim, o de 36 horas um protocolo, assim, fantástico, fantástico. Não é um jejum tão longo, né? Salvo os casos que a gente está falando daquela pessoa que come 7 vezes ao dia. É claro que jejum de 36 horas para essa pessoa parece utópico. Mas para quem já está na pegada, já está adaptado, eu acho de 36 assim, o queridinho, fantástico, tem resultados incríveis em todos os aspectos, redução de inflamação, melhora da permeabilidade intestinal. Enfim, eu acho incrível. Você vê resultados quase que instantaneamente. Tô fazendo há 2 semanas, fazendo 18 horas de jejum e já perdi 6 quilos. Incrível. Sim, suplementos em jejum tranquilo, eles não quebram o jejum, o magnésio não quebra jejum. Na verdade, o magnésio ele é indicado para se usar em jejum. Eletrólitos, enfim. Pessoas obesas têm mais facilidade em fazer o jejum? Acredito que sim. Depende do obeso, mas em tese, essa pessoa tem mais gordura estocada, ela tem mais nutrientes ali que foram estocados, então ela se sente mais confortável do que comparando, por exemplo, uma pessoa que já não tem gordura em excesso, ela vai tentar fazer um jejum de 3 dias, talvez ela sinta assim um pouco mais de dificuldade, porque é uma questão fisiológica, né? O corpo entende que aquele organismo que está com muito excesso de gordura, ele entende que ali tem muitas calorias estocadas para sobreviver aí por um período maior. Isso é fisiológico, né? Quanto mais gordura estocada, você tem mais energia ali, você vai ter ali para ser utilizada durante o jejum. Dor no céu na boca ao quebrar o jejum longo é normal? Não é normal. Quem tem gastrite pode fazer o jejum, ajuda muito, muito, muito mesmo. Qual magnésio para o intestino? Eu gosto muito do PA. Já utilizei ele em cápsula, já utilizei ele em comprimido, já utilizei ele em pó, em granulado. O granulado realmente é o que tem mais efeito. É ruim o gosto, né, gente? Mas qual a frequência que posso fazer o de 36? Depende do seu objetivo, depende de quanto, né, você quer perder, mas não tem muita restrição, não. Existe até, gente, aquele protocolo alternado, né, que você come um dia e não come no outro. Então, é como se você fizesse o de 36 dias sim, dia não. Eu acho, e é um dos protocolos mais estudados e tem muitos benefícios, muitos efeitos e benefícios já comprovados cientificamente. A pessoa come num dia, por exemplo, ela come segunda, quarta, sexta e domingo. Nos outros dias ela não come nada, ou às vezes come até 400 calorias. Então, quando ela não come nada, ela recorrentemente faz o jejum de 36. Depois da segunda semana, eu já vi alguns estudos, a pessoa não sente fome. E nos dias que ela come normal, ela tem uma redução calórica voluntária. Ela nem percebe que ela está comendo muito menos do que ela comia anteriormente ao jejum. Melatonina não quebra o jejum. Então é isso, pessoal. Vou deixar essa live salva com esse estudo de caso maravilhoso e vou concluir aqui o que foi feito que falaram no estudo. Concluímos que este homem de 92 anos, com uma saúde física, mental e emocional excepcional, parecia ter tido efeitos protetores devido à sua prática do jejum prolongado no ambiente supervisionado médico. Este caso não permite tirar conclusões sobre envelhecimento, impedindo os benefícios do jejum prolongado em geral. No entanto, corrobora a suposição de que, tal como os animais, os humanos estão aptos a adaptar-se evolutivamente à escassez sazonal de alimentos. É a questão, jejum intermitente, a escassez sazonal, periódica, não é viver sem comer. Então, jejum e anorexia não tem nada a ver.
O jejum você come, você passa um período em jejum, depois você volta a comer. É isso, tá? Então, não é viver com fome, viver de luz e viver sem comer. É um jejum periódico, sazonal. E ainda nós como humanos conservamos esta capacidade de jejuar a longo prazo, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho. Gosto muito de trazer isso, gosto sempre de estudar todos os dias. Desde quando eu comecei a estudar sobre o assunto, todos os dias leio algo a respeito, todo dia estou aprendendo alguma coisa sobre. Não sei tudo, acho que tem muito ainda o que aprender, mas com certeza esses anos todos acumulando conhecimento realmente me fizeram um ser humano melhor e poder passar aqui essas informações e compartilhar isso com vocês também, tá bom? Beijo! Eu vou deixar aqui no vídeo também a fonte para vocês irem lá pesquisar e estudarem também sobre o assunto. Tchau, tchau, até mais.